Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Hoje vamos falar de um assunto que é simples, mas é extremamente importante, que é pequenas escolhas diárias que podem influenciar profundamente nossa saúde. Afinal de contas, a saúde ela não é tão distante assim da nossa realidade, né? Temos que construir no detalhe, no dia a dia, na rotina, né? Então, a gente, né, podemos dizer assim que as pessoas, né, geralmente elas têm um pensamento que mudar a rotina seria algo muito brusco, muito rápido, né? Algo perfeito, algo que tem que seguir ali à risca, né? E a gente sabe que não é desse jeito. Então, hoje a gente vai conversar um pouco sobre isso, né? E você que está aí nos vendo, eu queria me apresentar. Eu sou André Menezes, né? Estou aqui assumindo hoje essa mesa, Como Pode. E aí, porque antes vocês viram aqui o nosso Augusto José, um apresentador prestigiado, que teve que nos deixar, né? Ele estava ali nos ajudando nesse período de férias, cobriu algum momento aí a nossas apresentações, né? Recebeu nossos convidados. E aí, hoje eu estou assumindo aqui. Quero dizer para vocês que estou um pouco nervoso, porém, né, também não tenho muita experiência com essa área de mídia, de apresentação, mas eu quero deixar aqui meu currículo, se é que eu posso deixar, né? Eu sou professor, então, assim, tem uma destreza com a fala, né? Vamos deixar aqui, tentar movimentar um pouco o nosso podcast, vamos deixar da forma que sempre o Augusto deixou, leve, simples, que você possa entender. E eu peço que você possa nos acompanhar, né? Eu sou natural de Rondônia, né? Nasci em Guajará-Mirim, ali na fronteira com a Bolívia. Tenho formação em 2 graduações, biomedicina e biologia, e possuo mestrado e doutorado na área de parasitologia, e estou aqui hoje entrando nessa seara que é apresentar um podcast. Confesso para vocês que não é algo fácil, mas é algo que tudo que a gente se propõe a fazer tem que se fazer com uma dedicação, e é isso que eu estou tentando fazer. Estou me dedicando a esse programa e eu espero que vocês possam gostar, possam curtir, possam também colocar aí as sugestões. A gente está aberto sempre a sugestão, a gente sempre está aprendendo, então conto com vocês para me ajudar nessa caminhada que começa hoje, né? Preciso muito do apoio de vocês, viu? E voltando ao nosso assunto, para a gente entender melhor sobre o tema que vai ser tratado hoje aqui, nós convidamos, na verdade, 2 pessoas especialistas, né, que entendem do assunto, que vão nos ajudar a entender melhor sobre como esses hábitos, como a nossa rotina, essas pequenas modificações que a gente tem no nosso dia a dia, pode sim, né, mudar profundamente nossa saúde. Então, gostaria de passar a palavra a vocês, meus queridos. Sejam bem-vindos, né, ao Como Pode, nesse nosso podcast da Nova Jerusalém, da comunidade Nova Jerusalém. Eu gostaria que vocês se apresentassem. Aí vamos dar as honras, né? Primeiro as damas. As damas, né? Fique à vontade. Bom, pessoal, olá, meu nome é Ellen. Eu sou nutricionista há 3 anos, atuo aí no mercado. Eu trabalho na clínica DNA Vital e atendo a parte comportamental e esportiva, né? E sou mãe de uma neném de 1 ano e 7 meses, junto com esse querido aqui. E é um prazer estar aqui conversando com vocês, falando um pouco sobre esse assunto que me interessa muito. Eu adoro falar sobre isso. E eu espero que vocês aprendam bastante, que a gente tenha uma conversa muito legal, uma troca muito especial hoje. Legal, eu me chamo Caio Salk, eu atuo como personal trainer, coach de cross-training também. Desenvolvo trabalho com atletas profissionais de alta performance na luta. E antes da gente começar, quero agradecer o convite do André, do Gabriel. É sempre bom conversar sobre esse assunto, um assunto que nos interessa, que faz parte da nossa atualidade e que onde a gente vai, a gente carrega um pouquinho aí de conhecimento. Então, a nossa conversa, nosso bate-papo vai ser muito, muito legal, muito atraente aí. Beleza.
obrigado pela apresentação e desde já a gente agradece a participação e a disponibilidade também, né, de estar hoje aqui com a gente gravando. E aí a gente volta ao nosso tema, né? Então, como eu já dei aquela breve introdução básica a respeito dos nossos hábitos alimentares, né? Essa mudança na nossa rotina que influencia a nossa saúde, com certeza, né? Então eu pergunto para você, daí eu volto a perguntar. Vamos do início, né? Sobre a questão, vamos dali da base em relação à alimentação, né? Como deve ser a nossa alimentação? Aí eu volto para você, eu pergunto para ti, Ellen, né, sobre como deve ser a alimentação, e para você, Caio, o que a alimentação influencia, né, a nossa questão da construção de, podemos dizer assim, músculo ou de como é que fala, de uma mobilidade melhor, no funcionamento corporal melhor. Então, Ellen. Então, a alimentação, ela pode ser caracterizada, né, vamos colocar, né, um resumo, que ela é dividida em duas coisas, em alimentos energéticos e construtores. E os energéticos são os carboidratos, né, e as gorduras, que todo mundo conhece hoje em dia. Ama. E os energéticos são as proteínas. Então, esses três são a base da nossa alimentação, né? Então, hoje em dia, existe inúmeras formas de se alimentar e etc, né? Hoje a gente conhece mais sobre alimentação saudável, que antigamente eram meio que uma coisa mais restrita, né? Nem muita gente sabia. Então, o que de fato coloca aqui como sendo base é esses alimentos, né? E a alimentação mais natural possível, alimentos naturais mesmo, né? Deixar um pouco de fora os ultraprocessados, que hoje já está inserido na nossa alimentação também, né? Também dar uma pegada nos processados, assim, ter um cuidado com isso, mas a alimentação saudável é basicamente isso, são esses três alimentos que compõem a nossa alimentação. E aí a gente trabalha para saber o que é saudável, que não a gente vai refinando para entender melhor. A gente vai conversar melhor sobre isso depois. Legal, a gente falava aqui antes de começar o podcast a gente fazia uns resumos aqui, né? Sobre dia a dia, hábitos saudáveis, rotina. Até hoje eu me lembro, André, quando eu ingressei na faculdade, eu tive um professor que é um ícone da educação física, o nome dele se chama Sérgio Lobão. E no primeiro dia de aula, a gente achava que ia se apresentar e tal, e a gente ia conversar sobre, só que ele é aquele professor que o pessoal fala raiz hoje em dia, né? Aquele professor antigo, firme, e ele chegou com os livros embaixo do braço, assim, jogou na mesa e falou: meu nome é Sérgio Lobão e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. E essa frase, misteriosamente, ela é de um doutor chamado Laí Ribeiro, e que a frase se fala assim: quem não tem tempo para cuidar da saúde, terá que arrumar tempo para cuidar da doença. Então é uma frase que eternizou na minha mente e isso eu levo como jargão até hoje, onde eu vou fazendo palestras ou aulas ou até mesmo em podcast. E essa é uma frase que eternizou para mim. A gente falava sobre alimentação como se fosse um combustível. Então não adianta eu trabalhar, ter um motor forte, que é um corpo forte, se não tem o combustível ideal para aquele motor. Então o motor não irá se desempenhar. E quando a gente fala de corpo humano, a gente trata o corpo humano como se fosse uma máquina. E eu faço alusão realmente a isso. Não tem como eu ter alta performance ou performance se eu não tenho um combustível ideal. Se eu não tenho aí nutrientes, minerais, vitaminas suficientes para movimentar o meu corpo, movimentar a minha máquina. Entendi. Então, aí eu volto aqui a Ellen, né? Complementação que o Caio falou, a gente ama ali um carboidrato, né? A gente deixa de lado os energéticos, a proteína, a gente não é muito focada. Culturalmente falando, se você for observar na nossa cultura, a gente tem ali a questão, hoje está modificando essa questão, porque estamos tendo mais consciência a respeito do alimento saudável, alimento não tão saudável, né? Focando muito no bem-estar, na questão da qualidade de vida. Mas aí a gente observa que a questão do consumo de carboidrato é algo assim que é muito acentuado na nossa população, principalmente brasileira, vamos falar assim, né? E aí a gente sabe que isso influencia diretamente, né, na questão da manifestação disso no meu corpo. Por quê? Porque, usando a frase que o Caio falou, né, que se a gente não tira um tempo para cuidar da saúde, a gente vai ter que cuidar da doença, né? Verdade. A mesma coisa é que se a gente não procura ter uma boa alimentação hoje,
a gente vai ter, né, um problema mais à frente, que é a questão da obesidade. Então a gente tem que trabalhar realmente, se dedicar um pouquinho a isso, né? Porque senão isso influencia diretamente, a gente sabe que se a gente não tem ali uma alimentação, se eu não alimento, e se eu não gasto energia, onde que vai essa energia? Nossa. Nosso corpo, ele é uma máquina que ela é perfeita. Sim. A gente só tem que cuidar dela, né? Então o que acontece? A gente acaba muitas vezes se alimentando, não gasta aquela energia, né? Não vai ali fazer uma atividade física, seja qualquer atividade física já é válida, lógico, aí depende, aí o Caio vai falar melhor que entende mais disso, né? Mas influencia diretamente ali na questão do gasto energético e da reserva energética. Então isso influencia diretamente na questão do bem-estar, no funcionamento dos nossos órgãos, né? E aí eu queria, por exemplo, eu no meu dia a dia, aí eu falei aqui, né, que eu tenho alguns títulos, né, que me levam, a gente tem uma vida muito corrida, e a gente, mesmo que não tenha, a gente tem quem é dono de casa, né, quem trabalha, estuda, quem tem sua rotina, a gente sempre sabe assim, é muito corrido para mim. Mas eu pergunto para vocês, né, nessa rotina, né, diária, por exemplo, eu tento me alimentar em casa. Eu vou pro trabalho, de manhã, meio-dia, ou eu levo, ou tento em casa almoçar. Eu geralmente não almoço fora, só em casos extremos mesmo. Mas é muito difícil, né? Você ter ali um hábito alimentar mais correto, porque a corrida do dia a dia a gente acaba se deixando levar porque se torna um pouco cansativo, né? Então, o que você pode dizer pra gente, Ela, em relação à alimentação? O que esses alimentos que a gente consome, que não são tão próprios, afetam o nosso metabolismo? E como assim? Lógico que a gente falou, né? Não é da noite pro dia que a gente vai ter essa transformação. Mas o que isso pode... Essas pequenas mudanças podem influenciar ali no funcionamento do nosso organismo, digamos assim. Sim, a respeito do... Porque é difícil, né? A gente manter. Então, assim, essa rotina é corrida. Então, o que eu posso fazer? Isso aqui eu vou fazendo, vou melhorando, e aí eu vou, consequentemente, vou tendo bons resultados referentes a essas pequenas mudanças. Porque a gente não consegue dar tudo de uma vez. Bom, nós somos indivíduos que cada um tem uma rotina, né? Isso. Então, nem sempre a gente vai conseguir fazer tudo perfeito, igual você mesmo falou, né? Então, eu como todo dia fora, não consigo me alimentar em casa, me organizar, me planejar. O que eu posso fazer para, tipo assim, não estourar, chutar o balde, comer qualquer coisa ou comer algum alimento que me faça mal? É você se planejar na questão de escolhas. Eu posso fazer escolhas que não vão ser as ideais, mas que podem me ajudar, entendeu? Por exemplo, eu não tenho onde almoçar, eu vou almoçar num lugar onde eu posso escolher meu alimento, eu posso olhar, eu sei que esse alimento me faz bem, esse aqui tem que não faz. Aí, por exemplo, se eu for comer em um lugar que o prato é pronto, tá, que já coloca... O famoso PF, Pois né? O PF. Aí já coloca a quantidade exorbitante de vários alimentos, então tu não tem como controlar isso, né? Então, é uma dica que eu sempre dou para o meu paciente, inclusive, vai num lugar que você consegue escolher sua própria comida. Que aí facilita para você não sair tanto, né? A gente já não sabe como que a pessoa faz a comida, o restaurante, enfim, isso aí a gente não tem como controlar. Mas você tem como controlar o que você coloca no prato. É verdade. Entendeu? E a mesma questão de lanches. É outro ponto que sempre fala, eu não sei o que comer, acaba comendo pastel com caldo de cana. Aí eu falo, não existe outra possibilidade, de repente? E o Caio vendo isso, né? Imagina o Caio vendo o aluno dele comendo um pastel com caldo de cana. Não, aí ele fala assim, não, eu vou comer isso que eu posso, porque depois eu vou pra academia, vou queimar todas as minhas calorias. Sempre tem um que fala isso. O André falou, o Brasil, ele é realmente... peculiar, né? Porque a comida, a alimentação, ela faz parte do dia a dia do brasileiro. Como assim, Caio? Happy hour acaba sendo comida. Festa de aniversário, comida. Casamento, comida. Uma data especial, comida. Então, o brasileiro, ele parece que só sabe ser feliz se tiver comida à mesa. Né? E tem até os evangélicos usam uma frase, a gente não bebe, mas come, né? E então a comida, de modo exacerbado, ela tá no ambiente tá na cultura enraizada brasileira, como você falou, né? Então, parece que a nossa felicidade tá em torno ali da comida. Eu acho que a gente tem até às vezes, algo afetivo com a comida. Com certeza.
né? Com certeza. E aí a gente tem a questão, né, já entrando em outra seara, mas eu queria, antes de falar sobre isso, Caio, ver essa questão, por exemplo, também, eu falo por mim, eu tenho tendência a ser sedentário. Uhum. Amo ficar dormindo, amo ficar deitado, né? Lógico, eu tenho a minha atividade cerebral é muito maior, mas a física mesmo, eu tenho essa dificuldade. E eu, quando eu tinha personal, eu ia por causa do personal. Da obrigatoriedade, né? Eduardo sabe disso, Eduardo, se assistir vai saber disso, porque eu só ia por conta que eu falava, velho, tô pagando. Aí ele me mandava mensagem, insistia, mesmo não querendo, eu ia. E assim, eu comecei a ter um gosto até de ir, sentia falta quando eu não ia e tal, buscava. Mas para quem não tem essa, lógico, essa oportunidade de ter um personal, e a gente fala assim, eu só vou se eu tiver alguém para acompanhar, ou se eu vou quando tiver um tempo livre, né? E a gente sabe que muitas vezes não é assim. A gente precisa fazer, mesmo que seja pouco, mas fazer, né? Tem que se movimentar. O nosso corpo não foi feito, pelo que eu sei, busquei, né? A informação que eu tenho que o corpo não foi feito para ficar parado. E eu falo isso para mim todo dia, né? Para ver se é um movimento. Mas eu sei, com o personal, qual é a dica que você dá? Qual é o contexto, assim, que você pode nos falar a respeito disso, na sua vivência? Tem alguns pontos ali. O primeiro ali, eu vou até tirar o peso aí sobre teus ombros aí, que na verdade o ser humano, ele habitualmente, ele foi feito ali para reservar energia. Como assim? Na época da pré-história, aquela época lá onde alguns acreditam que ela é a época do dinossauro, lá atrás, o ser humano ele só fazia atividade física, só corria, só saltava, só nadava, só caminhava para um único objetivo: a subsistência. Então ele só saía das cavernas, só saía da toca, só saía de dentro ali do seu habitat para subsistência, para caçar, para pescar, para ter alimentação. Então o ser humano, ele já vem de anos e anos com esse costume. Obviamente que o corpo ele não foi feito para isso. Quanto mais, como se pode dizer, como o pessoal, quanto mais porrada levar, quanto mais ferro, quanto mais dificuldade, o corpo responde melhor essas adaptações. Vou te dar um exemplo. Nossa densidade óssea, ela aumenta de acordo com o nível de percepção que eu faço de força. Então, nossa densidade óssea, ela melhora de acordo com o exercício físico. Isso é um dos detalhes. Isso, isso é muito importante, principalmente na fase idosa, né? Na idosa. O idoso é o que mais sofre. O idoso é o que mais sofre. Se eu não me engano, um dos maiores índices de acidentes, na verdade, de mortes aí da terceira idade, de acordo com alguma... Lá no início veio através de a falta de cálcio, falta de densidade óssea. Às vezes, o idoso caiu no banheiro, foi para o hospital, não resistiu, porque faltou essa densidade óssea. Então o idoso é o que mais sofre com isso. E culturalmente, como você está falando no Brasil foi instalada a cultura que a caminhada, o ciclismo é exercício para a terceira idade. Foi culturalmente instalada. Por quê? Pela facilidade, por alguns outros objetivos, mas a principal atividade da terceira idade é atividade de movimentos resistidos, que é uma musculação, exercício que engloba força. Justamente por causa disso. Maior ou manutenção da massa muscular, maior desenvolvimento da densidade óssea e também temos aí controle do sistema cardiorrespiratório, cardiovascular. Então, mais culturalmente, o brasileiro tem enraizado que a atividade física da terceira idade é uma caminhada, um ciclismo no parque, do qual deveria ser uma outra atividade. Entendi, mas aí a gente observa que fazer uma caminhada ajuda. Lógico. Ter feito uma caminhada, né? Não um passeio. Mas eu trabalho tanto sobre escada. Acredito que não é dessa forma. A gente tem que ter uma constância para que o corpo entenda que aquilo é uma atividade física, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, eu subo escada todo dia, não precisa fazer atividade física. E não é bem assim. Caminhada, ela é importante. Ela é um dos fatores que ajuda bastante, principalmente cardiovascular. Exato. Que todo mundo, que nem você falou, eu quero malhar porque eu quero crescer o músculo. Eu quero ter uma hipertrofia, né? Que é o aumento do músculo. Mas... consequentemente, cadê seu cardio? Como é que tá seu cardio hoje em dia? Não detesto fazer cardio. Eu já era o contrário, eu amo fazer cardio. E eu não gosto de fazer musculação, né? Eu não gosto. Pode ver pelo meu corpinho, eu sou magrelo, mas eu não gosto de fazer musculação. Mas é importante ambos, né? É um conjunto, né? E a gente, você falou, Ellen, você falou, a gente precisa ter ali o consumo do alimento, que a gente vai falar um pouco sobre os nutrientes, mas eu preciso ter esse nutriente que é o meu combustível,
e eu preciso fazer atividade física, porque não adianta nada eu ter o meu combustível e eu não gastar esse combustível. Ou eu me propor fazer atividade física, mas eu não tenho um combustível. Exato. Como é que faz? Você não faz, né? Você passa mal e, enfim, tem algum probleminha. Quando você vai ter algum problema, né? Pode falar. O que eu acho interessante é que com mais tempo que a gente tá evoluindo, né? E, enfim, hoje nós estamos em 2026, né? E o Caio falou sobre a questão paleolítica, né? Nessa época, é muito interessante esse ponto que a gente nem conversou sobre isso, acho até interessante. Porque na época eu estudei sobre a dieta paleolítica, né? E junto que o Caio falou sobre realmente a pessoa ter que buscar, sair das cavernas, ir atrás da sua comida e tudo mais. Naquela época, essas pessoas, eles não tinham nenhum obeso. Não era datado, não existe algo científico que Evidência, fala né, que né, tinha obesidade, que tinha doenças que são através da alimentação, não existia. E também, até mesmo acho que na época, nos séculos, Sim. nos começos do século, primórdios da civilização, se a gente for ver, a questão do sedentarismo, aí o Caio me corrija se eu estiver errado, ou você mesmo, começou a partir da Revolução Industrial. Exatamente. Né? A gente tem ali a questão que o advento, né, da industrialização do mundo, e aí a gente tem essa questão, né, do... E aí exatamente essa comparação que me pega muito hoje em dia, que é a gente tá mais atualizado, tem mais informação, mas a gente tá ficando ao mesmo tempo mais lento. Lento em que sentido, né? A nossa taxa metabólica basal, ela tá diminuindo. Olha só. Por quê? Nós estamos mais sedentários, nós estamos comendo pouco, mas com quantidade de caloria muito grande. São alimentos pequenos, mas que já tem uma explosão de calorias. Então a gente tem cada dia mais caminhado para ficar mais lento. E com isso, as doenças ocorrem, como obesidade, né, inflamações, enfim, várias doenças hoje em dia. Só para o público se situar em casa, André, a taxa metabólica basal, ela é uma quantidade de energia que seu corpo consome se você ficasse totalmente parado. Inerte. Se você passasse o dia todinho deitado, se você passar o dia todinho deitado, André, o seu corpo consome a quantidade X de energia. E para virar energia, vem das calorias. Então, a taxa metabólica basal é isso. O quanto o seu corpo gasta em repouso sem fazer nada. E aí, tá cada vez mais baixa? Exatamente. E era o contrário. Entendeu? Porque aí, por exemplo, a gente... Na nutrição, a gente sempre faz os cálculos, né, para entregar até uma dieta para o paciente. Olha, se você quer tal objetivo, a gente tem que somar tudo. Então, a gente avalia a taxa metabólica basal, que é o em repouso, né, com o que você gasta diariamente. Se você trabalha, por exemplo, um personal, o gasto dele é diferente do meu, que fico ali só no computador. E a maioria das pessoas, hoje em dia, passa muito mais tempo sentado ou muito mais tempo deitado do que andando igual antigamente naquela época paleolítica. Então é uma diferença muito grande. A gente sabe que, né, a evolução chegou, que nós não vivemos naquela época, que graças a Deus a gente não precisa correr, caçar pra achar alguma coisa, comprar alguma comida. Pra sobreviver na subsistência. Hoje a gente vai na esquina, já tem um mercadinho, alguma coisa, a gente consegue O André pontuou bem, né? A Revolução Industrial foi um marco na história. Então hoje nossas atividades são mais administrativas, mais escritório, mais em sala, né? Diferente, a maioria dos meus alunos, eles são realmente atividades administrativas ou afins, né? E é bem diferente. Antigamente você tinha que se movimentar, como a Ellen pontuou, né? Hoje em dia é tudo mais fácil, tudo mais acessível. Energético era muito maior. Muito maior. Tudo à mão, né? A gente fala um exemplo clássico, a televisão. Exato. Televisão, quando era pequeno, ainda peguei o tempo, tá? Revelando a idade aí, André. Era de girar. Então, o botão, né? Foi o botão depois que veio o controle. Aí hoje a gente senta, liga, ali muda. Antes a gente tinha que levantar. Hoje a gente fala, né? Alexa, liga a TV. Eu não tenho Alexa ainda, gente, mas é isso. Eu não me adaptei ainda. Mas é bem isso. Aí, aproveitando que a gente tá falando sobre sedentarismo, a gente vai entrar no ponto que eu queria... É o que leva o sedentarismo, né? Eu acredito assim, que a gente tem... Você falou dos alimentos que são ultraprocessados, pelo que eu entendi. Sim. E a gente tem a questão de como fazer atividade física, né, Caio? Caio, né, educador físico, como falou aqui. Então ele sabe muito bem como é que a gente gasta essa energia. Porque você falou dos por exemplo, seus clientes, né, seus alunos ali, eles têm uma atividade mais
digamos, sedentária, né? Tanto movimento, gasto de energia, mas, consequentemente, eles fazem atividade física, né? Então, isso eles conseguem ali equilibrar essa balança até superar, né? Essa questão da lei do sedentarismo, com certeza. Mas eu queria saber o que leva a pessoa, assim, lógico, tem sedentarismo também que é genética, a genética, né, tem essa influência, mas epigenética, ela influencia, acredito eu, muito mais. Aí eu deixo para vocês explicar melhor ao público. Tá, vamos lá. Só me recorda o último ponto ali, André, que você fez a pergunta. Do sedentarismo. Mas antes disso você falou alguma outra coisa. Agora nem eu lembro. Faz a pergunta de novo aí pra mim. Não, mas assim, é o que leva a pessoa, né, até a questão do sedentarismo, né? O sedentarismo, ele tem várias nuances, a gente também que não pode ser, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra agora, mas assim, a gente não pode dizer que é isso e aquilo, isso é mandatório. É algo que tem várias nuances, a gente tem que entender melhor como é que funciona. Exatos fatores. Sim, sabe, talvez a Ellen também vai pontuar isso, mas André, sabe, de acordo com a minha vida profissional, sabe, o maior ponto é esperar a oportunidade perfeita. Eu não tenho tempo porque eu tenho que acordar e ir trabalhar e quando eu volto eu já tô cansado. A academia é muito distante da minha casa, o parque é muito distante da minha casa. Então, a maioria, se não a 100%, é o ser humano esperar a condição perfeita para começar algo. De acordo com de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 150 minutos distribuídos durante a semana já dá um bom upgrade na vida do ser humano. Já é algo. Mas o ser humano, ele espera a condição perfeita para poder ter essa condição. Não só na atividade física, mas na vida em geral. Na sua rotina. Tanto é que o jargão da nutrição e dos pacientes. Na segunda-feira eu começo. E a segunda nunca vem. E a segunda nunca chega, porque quando chega final de semana, eu não tive tempo de organizar a minha semana, eu não consegui fazer Então o ser humano, ele espera a condição perfeita. Só que ele nunca terá essa condição perfeita, André. Nunca. Acredito porque a gente, nesse mundo de Deus, né, correria, né, globalização, é muito mais complexo do que a gente pensa. Eu sinto que foi um pouco de indireto, porque eu falando com ele, eu falei, amor, eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de fazer atividade física, de treinar, sempre foi a minha paixão. E aí, depois que eu engravidei, né, que tive a neném, foi mais difícil, e eu falava, amor, me ajuda, não sei o que. Ele falou, Ellen, você tem academia em casa, você não vai porque você não quer. Não faz porque E de não fato, eu acho que a motivação é um ponto também importante pra falar sobre isso. Às vezes, pra gente fazer alguma coisa, você tem que estar motivado, você tem que gostar de fazer aquilo. E às vezes a gente coloca também a nossa percepção de vida nisso. Eu só vou fazer se tiver o cenário perfeito, igual o Caio falou, ou só se, meu Deus, eu não sei se eu ganhar um brinde, uma bolsa pra fazer. Não. E na verdade, você pode fazer qualquer coisinha, igual ele falou da MS, né, do dado. Uma caminhada. A gente dá muita desculpa, muita desculpa. Eu acho assim também que é aquilo, né? Que nem o Caio falou. A gente tem muito. Espera a perfeição, conseguir a perfeição. É o fato que se a gente tem muita demanda, a gente nunca vai, assim, não é que nunca vai conseguir, mas a gente tem que acontecer uma situação muito drástica pra gente ter uma mudança. A gente espera que isso não aconteça, a gente quer que as pessoas tenham ali a sua mudança, né, no seu dia a dia, para que não chegue a acontecer algo tão cruel para que ela volte, né, a fazer ou comece a fazer atividade física. Mas eu acredito que é a rotina, eu acredito muito na rotina, sim, né? Com certeza. Essa mudança no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ela influencia diretamente no nosso comportamento, nossa prática, né, na atividade física. E já voltando também para isso, como a gente falou sobre a questão da nossa correria, o mundo hoje que é muito acelerado, a gente vive né, na marcha 5, correndo muito, né, para resolver as coisas, e a gente sabe que a gente muitas vezes não consegue evitar essa correria, né, do dia a dia. E a gente trabalha com o quê? Com o imediatismo, acredito eu. Né? Eu mesmo, uma vez da academia falou, meu Deus, eu tô magrelo do mesmo jeito. Não vou me dar uma cegando. Porque, assim, quando eu fui malhar, eu falei, não, eu tenho que, então já que eu vou fazer esse negócio sério, eu vou fazer negócio sério. Fui no médico, nutrólogo, né, consegui ali um personal que me ajudou bastante. Adaptei minha rotina, minha nutrição, perfeito. Né? Um mês eu não vi efeito, aí eu fiquei triste, né? Mas aí depois de 6 meses eu vi a diferença, né? Na verdade, assim, depois de 3 meses eu vi a diferença. Eu engordei 14 quilos. Uau, né? Massa magra e tal, fiquei muito feliz. Mas essa questão, a gente quer muito imediatismo,
né? Então, o mediatismo, ele é prejudicial em quê, Ellen e Caio, né? Que o mediatismo, ele vai para as duas áreas aí, Vai. né? A gente hoje... Bom, hoje que chega nos nossos atendimentos muito é emagrecimento, né? O maior de todos, a maioria é emagrecimento e também ganho de massa muscular, né? O pessoal hipertrofia, né? O que fala. Emagrecimento, o mais saudável é emagrecer de pouco a pouco, assim. Como assim, Ellen? Né? Como assim eu não posso emagrecer 20 quilos em um mês? Isso é prejudicial, conforme o estudo, né? A ciência diz que é prejudicial. Por quê? Porque aí você emagrece e aí o corpo não acompanha. É um emagrecimento muito rápido, é uma coisa muito brusca. Imagina, você está muitos anos já com obesidade e aí de repente você tem uma queda brusca, nesse nem o corpo processo. entende, nem o corpo, ele entra em estado de colapso, porque o que tá acontecendo ele fica, aqui? Você como, você imagina como que deve ser. Então, assim, a maioria das pessoas que chegam nos consultórios falam, eu quero emagrecer 20 quilos em um mês. Aí eu falo, opa, calma aí, vamos conversar, porque devagar. Até esse imediatismo é uma coisa ruim na parte comportamental, porque realmente a pessoa começa a ver que não tá dando resultado, ela para. Entendeu? Vai falar, isso aqui não funciona. Eu não consegui perder. Não tem um jeito mais não. Os meus 10 quilos, acho que não vai dar certo, vou procurar outra pessoa, ou não é isso, vou achar outra forma, ou acaba às vezes voltando à mesma rotina de sempre. Então, quando uma pessoa chega com essas condições, né, a gente conversa, a gente alia com os objetivos, né, mas a gente tenta conversar é tudo um processo. Tem que ter um processo. Tem que ter um começo, a gente tem que se adaptar, porque você tem uma alimentação X, você vai começar a ter uma outra alimentação, é também uma diferença que você vai ter muito grande. Como você vai lidar com isso? Porque o que eu entendo muito hoje sobre nutrição, sobre alimentação, é que a maior parte é a nossa cabeça. É o emocional. Entendeu? A maioria das pessoas é o emocional. Então, a gente coloca nossas frustrações, nosso cansaço, nossa rotina na alimentação. A maioria de nós, né? Tem um público que não. Mas, assim, então esse ponto é muito importante, porque como é que a pessoa vai conseguir seguir uma dieta, uma alimentação mais saudável, se ela vê que não tá dando o resultado que ela acha que tá dando? Ou esse imediatismo de não achar que vai ter rápido aquilo e acaba não tendo. E aí eu entro no ponto, André, que na verdade até a pergunta, o que é resultado para você? Boa. Entende? O que é resultado? Eu fiz aí, comecei a treinar, me alimentar certo aí, um mês não vi resultado. O que é resultado? Resultado é relativo. Um mês de treinamento já melhorou significativamente seu sono. Isso já é um resultado. Exato. Com 2 meses, a retenção hídrica já diminuiu. O seu corpo inflamado, retenção hídrica, já diminuiu. Suas medidas, pelo menos, caíram. Isso já é um resultado. O que é resultado para você? Então, mensurar resultado, às vezes para o André pode ser um, para Ellen outro, para mim outro, mas assim, a gente vive realmente um momento que é tudo acelerado. A gente quer tudo vias rápidas. A gente não quer aceitar o processo, né? Não quer aceitar o processo. Tem um começo, vamos lá, gente, é assim. E a Ellen falou uma coisa que é realmente isso. Toda mudança brusca não é permanente. Eu não consigo. Isso eu trabalho com os atletas de MMA. Os atletas chegam a perder ali nos últimos 15 dias 8 quilos, 9 quilos, 10 quilos para uma competição alvo. Levando o corpo ao extremo da performance, o extremo do limite fisiológico, André. Isso. Mas aquilo não é sustentável, é para uma ocasião. Então, mudanças bruscas, elas nunca serão sustentáveis. Eu posso perder 20 quilos, mas a minha mente ainda, meu corpo ainda não entendeu que eu perdi 20 quilos. E que você precisa. E que eu preciso. Manter também essa questão da rotina, porque senão você volta e tem um efeito rebote, né? Deixa eu dar exemplo, mudança brusca. Você não consegue ali se mantém a alimentação ali de forma errônea, com ultraprocessado, barato, seu paladar já aprendeu a comer de forma errada. E aí, do momento oportuno ali, na segunda-feira que todo mundo promete, você cortou tudo, André. Açúcar, cortou gordura, cortou alimentos ultraprocessados. Quarta-feira teu corpo já tá, o que tá acontecendo comigo? Cadê aquele eu?
A abstinência Você virou forte. outra pessoa. É, A mas abstinência assim, total. realmente- A abstinência total. Tem estudos científicos que mostram que isso foi a Escola Americana de Medicina Esportiva que fez esse estudo. O pessoal de casa me corrija se eu estiver errado depois, joga nos comentários. Mas o Colégio Americano de Medicina Esportiva fez um estudo de forma acadêmica, científica, que o açúcar tem estímulos quase igual parecidos a usuários de droga. Eu vi alguma coisa assim. A Não dopamina. li essa. A dopamina é muito alta. Eles pegam ali na ressonância, o campo da ressonância magnética, e o cérebro responde quase igual. Então, imagina eu tirar de forma brusca alguns certos alimentos ou tentar mudar de vida assim, repentino. A pessoa não banca por muito tempo, André. É porque você, que nem a Ellen falou, a gente vai abordar ali à frente, a questão do mental, né? Porque eu sempre posso mudar minha imagem, Uhum. mas o que eu tô vendo? Qual é a minha interpretação disso? Isso acredito que influencia diretamente, né? Nas nossas escolhas, que aí você volta a ter, ou você volta ao que você tinha antes, ou até de forma pior, ou você tem aquela questão de você estar com outros problemas de desordem mental, né? Mas eu queria falar com vocês em relação a essa questão do imediatismo, mas também sobre a questão da questão como é que fala? Da distorção de imagem que a gente tem, deformidade, a gente se acha que é muito gordo, é muito magro. Aí já apela pra estética, porque hoje em dia tem como é que fala? Abdominal de LED. Lipo-LED. Isso, lipoaspiração de LED e tal. Também tem a questão de você querer ganho de massa muito rápido, que a gente sabe que é uma construção dos músculos, senão, né? Você tem ali todo um problema que desencadeia em relação a isso, né? O uso de esteroides, famosos anabolizantes, né? Então você tem toda essa questão. As famosas canetas emagrecedoras. Agora, né, que também surgiu como hoje eu Febre, tava vendo é isso, a febre do momento é essa. Eu já tava até assistindo, né, lendo uma reportagem, preparando para o podcast, que foi a empresa, né, que produz ela, uma das canetas lá, foi a que mais teve lucro no mês, né, trilhões sendo produzidos aí de dinheiro a partir disso. Então, há ali toda essa questão do mediatismo, né, não do trabalho, mas lógico que a gente tem situações que a pessoa situação grave, tem que ser algo imediato mesmo. Exato. Você falou, o atleta ali, ele quer para aquele momento, mas depois você tem que ir trabalhando, ó. Que nem também a cirurgia bariátrica, né, você fala, não consigo emagrecer. Né? Vou lá e tato uma bariátrica, né? Lógico que você tem que ter todos os critérios, você até atende os critérios. Sim. Mas a sua cabeça, como é que tá? Exato. Né? Então, é isso, assim, que vocês, enquanto vocês têm mais, né, propriedade para falar a respeito disso, eu falo mais que eu vejo, né? Não tem ali tanto, de forma empírica. Mas vocês, assim, essa questão dessa estética ao extremo e essa estética pra ontem, como é que vocês veem essa rotina de vocês? Assim, André, eu sou a favor de tudo que venha ser benéfico à humanidade. Como assim? De forma, obviamente, controlada, né? É até melhor falar para não virar um corte aí, né, mudar aí o que eu disse. Mas vamos lá. Trabalhei muito tempo com uma colega de trabalho e que, igual você falou, ela já estava encaminhada a fazer a cirurgia bariátrica, porém ela topou no último processo, que foi a entrevista com a psicóloga. Então, assim, às vezes, assim, a gente tem todo o pretérito, todo o requisito para poder fazer algo, só que barra lá na mente. Então, não estava preparada ainda, porque a forma imediata, cultural, e o ambiente que eu fui inserido. Mas agora a gente falou aí de bariátrica, canetas emagrecedoras, anabolizante. Hoje, as canetas emagrecedoras, elas vieram para revolucionar o mercado. Tanto o mercado fitness como o mercado da saúde. E, assim, de certa forma, eu sou a favor, desde que bem orientado, né? O ruim é o uso deturpado, indiscriminado sem acompanhamento, sem né? acompanhamento de canetas emagrecedoras, que seja, o uso de anabólicos, né? Que é os anabolizantes que a gente conhece. Se você for ver, ainda mais você aí como estudante e profissional, a bariátrica é um procedimento muito invasivo. Hoje nós temos aí as canetas emagrecedoras, que vêm como aliado.
Obviamente que o ruim é tudo entre a grande diferença, a famosa frase. A diferença do remédio e do remédio e a droga é a quantidade, é a dosagem. Então, tipo assim, antigamente a cirurgia bariátrica era muito mais invasiva e tem se reduzido, tem diminuído a fila do Sistema Único de Saúde, nos principais hospitais, com a vinda das famosas canetas emagrecedoras. Porém, entretanto, todavia, com direcionamento de profissional adequado. Tanto anabolizante, caneta emagrecedora ou qualquer outro recurso ergogênico que possa ter, sempre com acompanhamento médico. O ruim é quando isso não acontece. E até você falava aí dos anabolizantes, e até tem pessoas que têm esse requisito para atender para uso, mas lá na década de 90, o uso indiscriminado foi altíssimo. Então surgiu essa toda mística, tudo isso que faz, esse terrorismo que faz, né, com os anabolizantes. Mas não deixam de ser remédios para tratar problemas ósseos, de crescimento, né, de massa muscular. Que na verdade o anabolizante, ele é o hormônio que a gente, enfim, não produz, que é sintetizado, e ali é administrado terapicamente, né? Tem alguns que até são a gente produz, né? Que é a testosterona. Não, a gente produz, mas tô falando que quando a gente toma anabolizante é algo exógeno, né? Algo exógeno, é isso. Produz. Então exato. é algo que é produzido, que a gente faz a administração devido à necessidade de cada um. Aí a aplicabilidade depende de cada organismo, acredito eu, né? E tal. Eu vou falar uma coisa aqui que eu fiquei pensando agora, que é a respeito de como que tem acontecido na atualidade, né? Igual vocês falaram. Eu acho que existe um mundo pós-pandemia. Porque na pandemia todo mundo ficou recluso, né? Todo mundo ficou mais sedentário, a população. Então, em consequência disso, a gente acabou comendo um pouco mais, passando da linha. Porque muita questão emocional, o momento que a gente estava vivendo naquela época, né? Enfim, muitas pessoas perderam a vida e foi um momento muito frágil. Tanto que, é importante falar isso, na época da pandemia, sabe qual foi a outra empresa que mais cresceu? Foi a empresa de pet shop. Por quê? As pessoas ficaram tão com apego sentimental que jogaram nos animais, né? Enfim, pegaram apego nos seus doguinhos, etc. E cresceu exorbitante no mercado, né? Então, assim, aí, entrando nesse contexto, o que acontece? As pessoas ganharam peso e falaram, e agora? Como a gente vai perder? Aí depois que liberou, voltou o mundo à normalidade, né? Não voltou, né? Obviamente, mas as pessoas não conseguiram voltar à rotina normal de antigamente, não conseguiram voltar à academia. Então, como elas iam conseguir eliminar aquele peso todo que elas ganharam? Como que elas iam conseguir tratar algo que elas já estavam há muito tempo no emocional delas, comendo aquele alimento que fazia mal, que ganhava mais peso, etc. Como que ela ia fazer isso? Aí, de repente, veio as canetas emagrecedoras, que, putz, algo que eu consigo pagar, que eu não preciso fazer uma cirurgia, algo tão invasivo, e eu vou conseguir emagrecer. Eu vou parar de comer, eu vou conseguir emagrecer. E por isso que hoje o mercado tá aí, né, só crescendo nesse âmbito, né? E eu sou, juntamente, igual o Caio falou, eu também sou a favor de que seja usado de forma correta. Que terapêutica, realmente, né? Eu tenho pacientes que precisavam usar um medicamento, porque chegou um momento que ele já não conseguia mais, mesmo com o melhor cenário de alimentação, de atividade física, ele chegou um momento, não consigo emagrecer mais. Aí a gente... Eu tenho vários alunos que usam, né, canetas emagrecedoras e, assim, quase 100% obtiveram bons resultados. Eu acho que, na verdade, as canetas emagrecedoras, elas têm que ser usadas de forma como se fosse uma muleta, André. A muleta, você sofre acidente e você começa a usar a muleta até você o quê? Fazer uma fisioterapia, até voltar a tomar a rédea da própria mecânica, dos seus movimentos. O ruim é quando essa muleta se torna permanente. Quando eu começo a ser dependente disso. A caneta emagrecedora é para ser usada a fins terapêuticos, né, a ser usado realmente uma muleta, enquanto você alinha a sua alimentação, a sua atividade física, você regula o seu sono, o seu descanso, é para ser usado como uma muleta. O ruim é quando ela é ser usado de forma aí o resto da vida aí.
Então, beleza, acho assim, vocês abordam, né, traz pra gente bastante informação, até, eu não tinha esquecido da bicicleta emagrecedora, que tá o auge, né, hoje em dia. Sim. Mas, além disso, hein, além do bem-estar, além da alimentação, a gente tem um fator também que é muito importante, que é o mental, que a gente até citou aqui, né. Então, quando a gente fala no mental, a gente tem que entender que muitas vezes a gente precisa, acredito que, parar, refletir, né, pensar um pouco de como é que eu estou, né, fazer um processo que eu falo reflexivo, né, eu sempre falo também para meus alunos, vocês têm que refletir nas ações de vocês e tal. Nós, como seres, nós adultos, né, enfim, qualquer momento da vida a gente tem que ter esse momento, né, vários momentos, não é só uma vez na vida, óbvio. Uhum. Mas aí eu pergunto pra vocês, né, o mental, ele influencia, acho que principalmente, tá direcionado com os dois, porque assim, eu, por exemplo, sou viciado em algumas coisas que não pode, por exemplo, leite condensado, adoro. Mas, com exceção, tipo, tento fazer atividade física pra gastar aquela energia, nem sempre eu consigo. Mas, em compensação, também, eu tenho um problema, que é não gostar de fazer atividade física, né? Então, não ajuda, uma coisa. Mas muitas vezes eu sofro influência do mental. Tô cansado, ou uso como desculpa. Tento ali trabalhar a mente assim, você merece descansar, vamos descansar, depois você vai fazer, né, e tal. E acabo não indo fazer. Então, assim, o mental, ele influencia nas nossas escolhas, com certeza. Né? E nessa rotina que a gente tem em busca de um bem-estar, de uma qualidade de vida, ela está diretamente associada. Né? Então, vocês, enquanto, como é que é essa questão, né, do ócio, né, se o ócio ele é benéfico, se ele não é benéfico, até que ponto que ele é benéfico, quais são o momento que a gente tem que deixar o ócio de lado e praticar algo, como é que vocês veem, fugindo ali também do sedentarismo, como é que o mental influencia nesse processo? Você destacou, André, eu acho que os 60% da população brasileira, se não for mais. Né? Se não for realmente mais. Se movimentar, sair do sedentarismo é algo que não é muito convencional. Porém, entretanto, todavia, quando a gente começa a ter a prática de atividade física, nós começamos a implementar isso na nossa rotina, começamos a levar isso a sério, a atividade física, ela te traz alguns benefícios. Exemplo, quanto maior a massa muscular, quando eu tenho, ela solta algumas substâncias anti-inflamatórias, e nós temos aí algumas substâncias que são neurotransmissoras, e aí elas atuam diretamente no sistema nervoso central. Então, além do hábito, fisiologicamente, bioquimicamente, você vai começar a gostar da atividade física, ela libera dopamina. A famosa dopamina. Isso. Também temos assim, eu falo assim, falar pro meu personal, assim, essa serotonina não chega, a dopamina piorou. Então assim, acho que só tem um cortisol. Aí eu fui mensurar o meu cortisol lá no chão. Aí eu falei, não, tem uma coisa errada nesse negócio aqui. E a grelina aumentando, que é o nome. Ainda tem isso, né? Ainda mais fome por coisas que nem você falou. Leite condensado, o teor de açúcar é lá no céu, né? Então, assim, acaba que aí foi ver também minha glicemia. Não, tava ok, tá tudo certo. A glicemia, curva glicêmica me deu ali um aval que realmente tá tudo tranquilo. Você foi abençoado. Graças a Deus, né? Mas assim, eu tento, me policio, mas é difícil, gente. Deixa eu dar uma dica, André. Sobre isso das pessoas não gostarem de atividade física. É verdade, às vezes as pessoas não gostam pela... Gabriel tá o Gabriel tá se acusando, né? Aqui, né? Na verdade, às vezes tá todo mundo se acusando ali, né? Todo mundo ali no backstage, ali no bastidores se acusando. Mas na verdade a gente tem alguns subterfúgios aí, né? Realmente, além da prática de atividade física, nós temos aí as atividades que são em grupos. Que aí você acaba aí se relacionando com pessoas e você acaba indo pelo motivo secundário que deveria ser. Você falou que você ia pelo Eduardo, né? Que é o teu personal. Mas eu vejo isso muito no meu dia a dia. Eu dou aula de cross-training, né? Então são aulas em grupos, né? De aulas em grupos. E às vezes as pessoas chegam porque o médico orientou, porque o fisioterapeuta indicou, o nutricionista também indicou, e aí ela chega meio assim, não queria estar aqui, nossa, treinar 5 da manhã, nossa, final da tarde queria ir para casa. Porém, a gente vê que as atividades em grupos, elas têm uma maior taxa de adesão.
do que as atividades individuais, com a Entendi. musculação, com outra coisa. Então, atividade em grupo, às vezes é segunda, é sexta-feira, eu não tô sem vontade de ir, mas eu vou porque o André vai estar lá, porque a Ellen vai estar lá. Então eu vejo maior taxa de adesão. Ou a gente tem uma rede, né? Porque, por exemplo, vamos lá, o Janiel e Gabriel se juntarem pra fazer. Porque aí você fala assim, não, tipo, ou a pessoa te liga, ou te motiva, né? Eu fazia cross, né? Uma época eu fazia, só que eu tinha problema no joelho e parei de fazer. Por quê? Porque eu fazia atividade física, e aí eu comecei a fazer cross, e aí teve um problema de ruptura, sei lá, alguma coisa no joelho, nem lembro agora o que é. Aí eu tive que parar, fortalecer a musculatura, né? Pra eu voltar o cross. Aí eu já não voltei nem pra onde nem pra outro, fiquei só na musculação. Melhorou bastante, né? Hoje em dia não tem mais problema nem, assim, não tenho até o momento problema. Mas, assim, eu gostava muito do cross por conta disso. A gente tinha ali um grupinho que a gente ia todo dia de manhã, e era 5 da manhã. É 5 da manhã. Era 5 da manhã que a gente ia, pra dar conta, senão não dava conta de outro horário, né? Mas era muito bom. Eu acho que é uma boa mesmo essa ideia. Se você for com outra pessoa agora sozinho, não vai, gente. Não vai. Eu até vou, mas não vou depois. Só vou uma vez. Na verdade, você tem que procurar o seu gatilho, né? O que te motiva? Nós temos aí. A gente até desmembra, às vezes, motivação e disciplina, né? A motivação é algo que ela vai ter ali momentâneo. Nem sempre você vai acordar, nem sempre ou quase nunca você vai acordar motivado ali para fazer alguma coisa. Mas a disciplina estruturada, ela vai te fazer se movimentar. Então, nós temos aí vários meios aí que a gente possa virar adepto. Mas eu gosto muito de relatar a parte fisiológica, que o hábito, ele vai te trazer essa adesão aí. Eu, lembrando que o Caio tava falando sobre motivação, né? E eu acabei, não sei se falei, mas acabei de ter uma filha, né? E ela é pequenininha. E eu queria falar para um grupo, né? Eu vou até olhar pra câmera. Que é um muito especial, que é o grupo das mães, que hoje é o dia, amanhã, né? O Dia das Mães, né? Dia das Mães, parabéns, mamães. Então, parabéns pra nós. E esse grupo é o grupo que passa por uma fase bem complicadinha, né? E que eu tive vivência disso, né? Então eu posso falar. Então, nesse período que a gente tá aí de gravidez, pós-parto, etc., a vivência com a criança, é muito difícil a gente ter uma rotina que a gente consiga se organizar. É muito difícil de ter motivação. É outra coisa. Às vezes eu falo até pra minha esposa, cara, eu queria, mas eu não tenho motivação. Não consigo, porque eu já lembro que eu tenho que fazer um monte de coisas. E às vezes o cansaço de estar ali com a criança todo dia também, né? Chega no final do dia, você só quer descansar. É porque é o sono, né? Exatamente. E aí, a questão hormonal é uma questão muito importante também, que dificulta também a gente conseguir motivação, a gente conseguir se organizar, conseguir comer bem. Então, com essa vivência, eu aprendi muitas lições dentro da minha profissão mesmo, né? Que eu falei, cara, isso é muito importante de falar, porque nesse período, a gente realmente está num período que mais baixa os nossos hormônios, a gente está sofrendo. É o real. A gente está aprendendo a lidar. Exatamente. Bioquímico ali também. E não é só na maternidade, também em outras áreas da vida. Às vezes... Eu não tô... Exatamente. Então, assim, nós somos indivíduos que estamos aí todo tempo sofrendo várias dificuldades. Tem momentos que a gente consegue se organizar ou não, que a gente consegue ter uma vida mais ativa ou não. Às vezes a gente está mais motivado ou não. Então, é muito relativo isso, né? Mas, que queria dizer para essas mães que hoje em dia estão com dificuldade de voltar a comer bem, ou de fazer atividade física, ou de se encontrar, porque realmente é um momento que a gente fica muito com a dificuldade de se encontrar, de se ver como uma nova mulher, né? Até fisicamente, esteticamente, a gente às vezes, né, não consegue voltar ao corpo que tinha antes. Então, esse é um fato que existe no mundo do universo da maternidade, né? Quer dizer que não é o fim, que você consegue, que se você realmente entender que é um processo que você está passando, que em algum momento isso vai melhorar, que se você começar a se motivar pouco a pouco, você pode mudar, nem que seja, igual o Caio falou, uma caminhada, fazer uma pequena modificação no seu dia a dia, você já vai conseguir ter bons resultados. É um processo difícil, doloroso, mas a gente é o que a gente estava falando consegue. Antes ali, André. Se esperar o momento perfeito, André, vai existir, nunca né? vai ter. Sempre vai ter alguma coisa na fase do indivíduo que será algum tipo de artefato para não fazer, André. Se esperar o momento perfeito, não faz, André. Não faz. Você tem que ir não querendo ir. Exatamente, não faz. Tem que só começar. Só começar, ir, né? E eu falo depois isso você melhora. para os meus pacientes também, que quando estão em educação alimentar ou reeducação, eu falo, olha, não espera segunda-feira chegar não, tá?
Começa hoje. Pode Se é ser sexta, quinta-feira, pode ser quinta. comece hoje. Ah, Só mas comece. hoje eu não consegui me fazer tal refeição. Tranquilo, amanhã você recomeça. A gente E falou é sobre, isso. sobre motivação, André. Eu acho que o indivíduo ele tem que achar a sua motivação. O porquê que ele é luta. Ele tem que ter propósito, tem que ter crença, tem que ter objetivo. Hoje o que me faz levar uma vida mais saudável não é a minha profissão. Não é só a minha profissão. Hoje o que me faz, assim, tá mais ativo, treinar, buscar uma qualidade de vida, hoje, que nem a Ellen falou, nós temos aí uma filha de 1 ano. Eu penso hoje em longevidade, autonomia, eu penso em locomoção, em mobilidade. Eu quero acompanhar minha filha nas suas viagens quando ela tiver 30 anos. E você tem que estar bem, né? Eu Então, quero porque continuar. a gente planta hoje, a gente colhe depois. Eu tive um aluno, Tem que André, entender. muitos anos atrás, que o sonho dele era ser avô. Ele foi avô. E só que esse meu aluno, ele não tinha mobilidade, de acordo com por causa ele Os prognósticos. o primeiro e único trabalho, ele passou no concurso muito cedo, e o primeiro e único trabalho dele foi trabalhar em atividades administrativas. E aí ele passava dias e até às vezes varando ali à noite. Moceirão, né? E ali ele foi deixando de lado a atividade física e a vida foi passando. E esse meu aluno, o sonho dele era ser avô. E até que chegou um dia que o filho mais velho dele foi avô. E aí, quando o netinho foi crescendo, ele já não tinha mais condições físicas de pegar o netinho no colo do chão e jogar bola com o neto. A Ellen até conhece ele. E a motivação dele parar, dar um stop, não foi ali a vida pessoal dele. Foi o netinho. Poder jogar um futebol ali com o neto, bater bola com o neto, pegar o netinho no colo. Então você precisa achar o seu porquê. O que te faz acordar de manhã e se movimentar e se mexer. E lembrando, aquela fase icônica, quem não tem tempo para cuidar da saúde vai ter que arrumar tempo para cuidar da doença de alguma forma. Exatamente, é isso mesmo. Mas isso tudo que a gente falou, né? Você tem que ter uma rotina, você tem toda a questão do motivacional, né? Você tem que ser motivado, mas o seu mental também tem que estar bem, né? Então, muitas vezes, a atividade física ela vai ajudar nesse processo, né? Porque a gente pode ver alguns casos de pessoas que têm depressão, né? Tem problema de ansiedade. Eu tenho muito problema de ansiedade. Tinha, né? Agora diminuiu bastante. Minha ansiedade era exacerbada. Digo assim, que era... Ai, meu coração tá doendo, tô passando mal, meu coração tá parando. Na verdade, era só ansiedade, né? Crise de ansiedade. Então, a atividade física ela te ajuda a melhorar, porque a questão hormonal ela influencia, né? O nosso humor, o nosso funcionamento, na nossa rotina. Então, isso tudo ele vai ter um combo disso, né? Nosso emocional também, nossas emoções, né? Por exemplo, fazer uma dieta, acredito eu, muito restrita, ela afeta com certeza o seu humor. Quem não tá, né, acostumado ali ter uma dieta mais avantajada, quando você corta, você fala, amanhã, segunda-feira, eu vou cortar tudo e vou começar a comer. Seu corpo vai estranhar e você vai entrar ali em colapso, né? E o que tá acontecendo, acredito eu? E aí você vai estar o quê? Seu emocional vai ser afetado. Exato. Né? E a atividade física, ela auxilia nesse processo, porque eu acredito que a liberação da famosa dopamina, da serotonina, das zinas da vida que vai ser liberada na atividade física, ela vai contribuir, sim, né? Com essa melhoria, né? No seu bem-estar, né? E isso aí, o Caio colocou muito bem. Achar essa motivação, acredito eu, mas aos poucos você ir dosando isso. Eu acho equilíbrio ali. A Ellen falou equilíbrio ali. Eu acho que existe uma correlação muito grande entre mente e corpo. É uma via de mão dupla. Tem uma frase que eu gosto muito perdão, que fala bem assim: quando a mente tá boa, o corpo aguenta quase tudo. É uma frase que eu gosto muito. Se eu não me engano, o Evandro Guedes fala muito sobre essa frase e eu gosto muito dela. Então, quando a mente tá boa, o corpo aguenta quase tudo, mas tem uma correlação também que o corpo ele influencia a mente. Então, a prática de atividade física e bons hábitos tem diversa liberação de hormônios que podem fazer com que a pessoa tenha uma vida plena. Né? Então, é uma via de mão dupla, tanto a questão da alimentação como da atividade física. E como descanso também, os hábitos saudáveis. Você falava um pouquinho agora ali da mudança brusca, e eu vejo isso diariamente com os atletas de MMA.
que tem que fazer essa coisa mais agressiva, quando corta toda essa alimentação deles, que eles vivem ali com uma alimentação mais restrita, mais regrada, levando o corpo ao extremo, o nível de agressividade sobe muito. E o cortisol lá em cima. Cortisol lá em cima, o nível de agressividade, porque teve essa mudança ali. Então tem uma correlação muito gritante entre a mente e entre o corpo ali. E aí a gente, quando fala entre mente e corpo, a gente tem que lembrar do gênero, né? Então, o gênero masculino e feminino, eles sofrem influência de diferentes hormônios Sim. que, consequentemente, transborda no seu funcionamento, digamos assim, né? Então, a mulher, acredito que eu até falo isso, né? Assim, eu falo de forma empírica, mas eu acredito que a mulher, ela sofre muito mais com a ação hormonal na questão do ganho de massa, do perda de gordura, né? Enfim, ela sofre do que o homem, Exato. né? Então, o homem já tem ali uma facilidade. Eu queria que vocês colocassem melhor pra gente essa questão como é que fala? Do efeito prático, né? Tanto no gênero masculino quanto no feminino, porque aí a mulher muitas vezes fala, mas meu marido tem facilidade, ele estimula, ou estimula ela a querer mais, ele desestimula, né? Por conta que ela vê efeitos melhor nele do que nela, né? Porque a mulher um pouco demora o metabolismo, né? Se eu falar que os homens vão me matar aqui, e as mulheres vão dar salto lá na sala, na sala de casa aí. Mas realmente o homem ele tem mais facilidade para ter resultados e ganhos aí expressivos, né? Por quê? As mulheres, o treinamento feminino é um mundo totalmente diferente ali do masculino. Por mais que ambos vão receber os benefícios em geral, né? Melhora do sono, aumento de massa muscular, regulação aí de várias outras, de depressão, ansiedade, ambos se beneficiam, mas o homem ele tem uma facilidade maior do que a mulher. O homem ele tem uma concentração maior de massa muscular naturalmente dentro do corpo. O homem é mais fácil, né? A composição do corpo do homem, ele é bem mais forte ali de massa muscular do que a mulher. E a mulher, você falou sabiamente, a mulher ela tem o ciclo menstrual ali da mulher. Também, né? E ali influencia diretamente o treinamento, o dia a dia, o hábito ali. O homem não, o homem tem maior nível de testosterona, facilita ali o aumento da massa muscular, a construção de tecidos de massa magra, e a mulher já tem uma menor e a mulher ela sofre por esse processo aí menstrual. O treinamento em si ele já muda. E os resultados ali também eles são ali meio voláteis entre um e entre outro. Olha, não é fácil ser mulher, não. Até, eu lembro que na faculdade a gente estava estudando e falava assim, na hora de composição de gordura no corpo e etc. E falava, o homem não tem concentração de gordura na parte inferior, né? Até a distribuição é diferente. Aí eu falei, nossa, e as mulheres, a gente, né, sofre com um negócio de celulite, gordura localizada. Eu falei, isso é uma injustiça tão grande, porque os homens não têm. E realmente não tem. Mas os homens têm acúmulo ali na região do abdominal, abdômen, concentração. É isso. Tem os tem os pós e os contras. Mas nós mulheres, acho que as mulheres sofrem mais. Sofremos um pouquinho mais, realmente. E também existe a questão emocional também, igual a gente falou, né? A mulher come diferente do homem. Né? Eu e o Caio temos alimentação muito diferente. Quem é que bagunça mais a dieta? Com certeza é tu, né? Ou ele não? Ele é mais desequilibrado. Eu sou mais equilibrado. Você quer contar, porque tu falou tal, você engravidei. Eu tive minhas guerras, mas aí a gente se organizou, né? Mas, assim, às vezes, raramente, né, que a gente compra alguma coisa assim fora, mas, por exemplo, uma barra de chocolate. Aí eu como um quadradinho. No Caio, se deixar. Às vezes é legal, às vezes as pessoas olham a gente como super-heróis. Sim. Às vezes as pessoas olham a gente como super-heróis. Ainda mais falam, o Caio trabalha com cross-training, o Caio é treinador de atleta profissional e acha que a gente é super-herói. Mas ao contrário, a gente também sofre pelas mesmas tendências. Nós estamos inseridos no mesmo mundo. A mesma coisa, André. A mesma coisa. A mesma dificuldade que é pra você é pra nós. Na verdade, o que muda aí é o objetivo de cada um realmente. E a motivação. A motivação individual e ali. E o conhecimento também. E o conhecimento, também. Eu acho que o conhecimento é libertador. Desde que você saiba usar, né? Pra ter uma ideia, até o pessoal de casa, como as pessoas acham que a gente é super-herói, lá em casa tem um voto. Lá em casa, teve até uma época que eu e a Ellen aí, eu tava ali em ritmo de competição, eu ia fazer minha estreia no MMA, e aí eu cheguei em casa
pô, peguei a minha dietinha, a Ellie me aparece ali, chegou, ela trouxe um Subway pra ela. Aí tu imagina como é que foi, né? Então, assim, a gente. Cheiro. Nossa, ali. Então, a gente sofre igualzinho, nós não somos super-heróis. E lá em casa a gente fez um voto de não entrar açúcar refinado. Ai, gente, que legal. Então, tipo assim, são meios ali que a gente vai se ajudando, mas assim, não somos super-heróis também. Aquela questão do emocional, só cortando rapidinho, é muito interessante, porque todos nós aqui temos uma criação, uma forma de alimentação muito diferente. O jeito que o Caio foi criado e foi instruído na alimentação dele é totalmente diferente da minha, entendeu? Então, coisas em comuns que a gente tem, que a gente... Ok, né? E, por exemplo, uma ida ao mercado nosso. Como que é uma ida ao mercado de uma Nutri e do personal, né? A gente não escolhe nada do que a gente sabe que a gente pode pecar. Por exemplo, a gente não passa na parte do chocolate. Eu gosto de chocolate, mas a gente não passa, porque a gente sabe, se a gente comprar, a gente vai comer. Você vê, André, como é gatilhos que a gente faz pra desenvolver? Porque às vezes fala, não, vou comprar só se em algum momento... Você vai ter um momento que você vai querer comer. Então, era melhor não comprar. Eu trabalho mais ou menos nesse sentido. Por exemplo, eu gosto de colher leite moça. Eu até compro, mas eu guardo em lugar que eu nem não passo na pista. Isso é uma estratégia. Eu demoro muito pra comer. Eu comecei antes, porque assim, gente, sendo sincero, antes eu comia uma lata por semana. Agora é uma a cada 2 meses. Isso já é um começo, né? E aí, assim, o que eu falo? Já que eu pego o cacau 100% pra fazer. Sim. Que antes eu usava Nescau, que é super doce, né? Eu tomava também Nescau. Hoje em dia eu tomo tudo sem açúcar. Assim, eu tento evitar o açúcar ao máximo, mas ainda tenho ali uns doces que eu amo, então eu como a geleia e tal, eu sou fã. Mas eu cortei o açúcar, eu falo, pelo menos tem que equilibrar aqui, né? Aí é o que eu falo, a gente tá tentando muitas vezes se enganar. Mas assim, tudo, o suco, mesmo o mais ácido, até os mais doces, eu tomo sem açúcar. Eu já me adaptei a isso. Chá... Eu não tomo café, né? Mas chá, como é que fala? Um Nescau eu também tomo Nescau lá, mas Nescau na verdade é o nome do... Achocolatado. É chocolatado, né? Mas na verdade não tomo mais achocolatado, eu como leite com chocolate 100%, né? Sim. Então o que acontece? Eu trabalho com essa questão de tentar equilibrar, porque eu sou sem vergonha, né? Eu falo assim, eu sou sem vergonha, porque eu tinha que seguir. Eu até seguia bastante, eu comia muito mais fibra, muito mais proteína, mas hoje eu falo, eu comi pouca proteína, eu tomo whey para tentar ali amenizar a situação. Mas eu sei que não é o ideal, é melhor comer algo natural, né? Que te ajuda melhor pro seu organismo, porque tem a questão da aceitação do seu intestino, né? Sim. E a questão do intestino, a gente não sabe se ele aceita muito bem, se não causa inflamação, tem a questão, né, a tolerância a glúten, lactose, né, tudo isso influencia na absorção dos nutrientes, que vão influenciar diretamente ali na questão do funcionamento do nosso organismo, consequentemente ganho ou perda de massa, né, ou até mesmo de gordura, né, que costumam falar, porque açúcar que não é consumido vai virar gordura, né? E até mesmo açúcar, que nem você falou, tem toda a questão da ação dele no nosso organismo, né? Isso afeta. Sim. E a gente falou sobre o mental e do emocional, que ele está diretamente relacionado a isso, né? Tudo que a gente consome, a gente é o que a gente come. Exato. É uma frase que tem no nosso meio. É a frase de efeito, tudo que a gente come. Já pode fazer o corte já pode fazer o corte aí que vai dar. Então, assim, a gente tem essa questão. O que a gente é o que a gente come, gente, né? E eu falo assim, isso é pra mim também, que às vezes eu tenho que me conscientizar, porque a gente sabe, fala, mas a gente não executa, né? E isso é muito interessante, sabe? Porque depois que a gente teve a Monique, né? A gente tem que passar agora um exemplo pra nossa filha. Né? A criança é fruto do... O microfone da criança, eu digo que a criança, nós somos fruto do meio. Exato. Então, se o meio é saudável, a criança vai ser saudável. Eu acredito nisso piamente. Exatamente. Então, como que hoje em dia acontece um grande problema, né? Que as mães, né, que vão se identificar, a gente tem que fazer toda uma introdução alimentar dessa criança. E isso vai influenciar também como a gente é hoje. Porque, igual eu falei, a alimentação do Caio foi uma e a criação dele foi outra, a minha também. Então, isso tudo influencia. Então, peraí, agora que eu tenho conhecimento, eu sou profissional, eu entendo sobre isso, vou fazer o melhor pra minha filha, né? Mas muita gente não tem esse conhecimento e acaba pecando por quê? Tenta entregar o melhor, fazer o melhor, faz a melhor introdução e depois acontece o quê? Falha na hora que a criança começa a entender o que é mundo. Na hora que ela começa a provar um docinho no colégio, que ela vai numa festinha com besteira, aí fala, opa, isso daí eu não comia em casa. Ai, meu Deus, o que é isso? Açúcar? Eu amei. E açúcar que, né, a questão basta uma vez. Exatamente. Então, assim, a gente hoje,
cuida muito de como que a gente vai conseguir dar para o Monique o nosso melhor, né? Mas sem também ser aquela coisa que esforçada, extremista. Como é que faz? Não trazer terrorismo alimentar também. Terrorismo. Da alimentação. Hoje em dia também tem muito isso, né? É aquilo que a gente falou, né? Usar o equilíbrio, saber educar, mostrar o que é vantajoso e o que não é. A gente vê muito isso na parte da nutrição, terrorismo alimentar. Antigamente a nutricionista. Hoje não, que hoje a gente tem mais atualizações sobre isso, mas antigamente, nutricionista, até a Ellen me corrige depois, nutricionista, fazer uma dieta tinha que cortar açúcar, cortar macarrão, cortar farofa. Então fazia um terrorismo. Agora tu imagina como que entende-se que resultados vêm por constância, por hábito, por tempo que vai levar. Então tu imagina como é que é para um maranhense tirar o arroz da dieta. Que nem o da farinha. Ou que nem o amazonense da farinha. Você vai manter uma dieta um mês e você vai deixar... Ou você vai deixar de lado, nunca mais vai querer, ou vai se frustrar com isso. Vai falar, isso aqui não é pra mim. Exatamente. Tem esses dois pontos também. A gente já entra de novo naquela questão sentimental e emocional. Peraí, minhas raízes, minha cultura, eu sempre comi isso porque agora eu não posso comer. E aí tá aquela guerra e fala, não, eu prefiro ser feliz e comer o que eu quero, que eu gosto, do que eu viver nesse mundo que eu não posso comer nem minha farinha, meu arroz, entendeu? Então é bem difícil. Equilíbrio. Achar esse ponto. As pessoas entendem que realmente o resultado da evolução é o equilíbrio. Equilíbrio e constância. Isso, que você tem que comer, não é em grande quantidade, mas ali, aos pequenas porções, tal, e tudo mais. Quanto mais diversificado, acredito que é melhor, né? Ellen pode falar melhor sobre isso. Porque o terrorismo, ele é ruim por isso, porque ele leva uma informação, com o carboidrato ele é horrível, não sei o que, aí a pessoa, meu Deus, eu não posso comer mais carboidrato. Na verdade não, ele faz parte da alimentação. E para ter a síntese proteica, precisa do carboidrato. Precisa, né? Não podemos ter esse carboidrato, energia né? Quem estuda, imagina, não ter resposta ao cérebro, falta do carboidrato, então hoje a gente vê muito terrorismo no cenário, né? De tudo. Então a gente acaba que entra nesse cenário para tentar trazer informações para pessoas, calma, não é assim, dessa forma. Vai dar certo. A gente se organiza, por exemplo, a questão cultural. Eu não posso tirar um arroz de uma pessoa que tem esse hábito, tem essa cultura. Mas eu vou conversando com ela, vou explicando, vou trazendo outras opções. Então é tudo uma questão de estratégia, de conversa, de entender. A parte emocional, eu já falei, é uma das maiores dentro do que você tem que trabalhar a sua mente. Como essa área cresceu muito, André, a área da nutrição comportamental cresceu demais. Na educação física nós temos a psicologia do esporte. Tem 3 matérias essenciais ali para entender isso. Psicologia do esporte, neurociência e fisiologia humana. Porque você tem que entender todo o processo, como é que funciona o ser humano para você poder agir, né, sobre ele. Porque não adianta eu só falar, você tem que fazer isso. Mas você não entende como é que é o seu paciente, por isso que a gente fala, o que é para você, muitas vezes, não é para mim. Exato. Né? Então a gente tem que trabalhar. A questão da personalização, aí fala assim, é algo novo. Não é. É algo que deveria sempre ter acontecido, porque para você, isso aqui funciona, isso aqui é melhor, essa atividade física é legal, esses alimentos são bons, né? Tem que ver toda a questão da construção, do meio onde da demanda que o indivíduo necessita. O que ele tem como objetivo. Né? Você trabalhando isso com ele aos poucos e você colocar ali, é nesse sentido aqui pra você. Mas o que eu tô recomendando pra você comer aqui não quer dizer que você tem que... É pro outro, entendeu? Exato. Então acho que essa questão do entender que cada organismo funciona de um jeito diferente, reage, funciona de um jeito diferente, isso é muito importante, principalmente na nossa dieta, na nossa rotina diária, né? Isso é muito bom o público de casa entender, porque hoje em dia a gente tem muita coisa na internet também. Então a internet hoje, ao mesmo tempo que a informação é um mar de informações, também às vezes pode ser um mar poluído, né, de informações. Porque a gente pode ter informações equivocadas, ou que você pode ter interpretações, então cada indivíduo é diferente. Então assim, a gente tem que procurar quem? Um profissional. Cada indivíduo é profissional que vai te entender. É lógico que, acredito que a internet ela ajuda muito a esclarecer, a te levar a buscar, né, esse profissional, mas esse profissional que vai poder te dizer
Olha, ele estudou para isso, ele tem habilidades para isso, né? Então, ele tem competência para fazer isso. Ele vai analisar, vai ver o que você precisa e vai trabalhar com você. Uma coisa que eu sei acho, porque comigo funcionou dessa uma coisa que eu forma. acho engraçado pra você ver, cada indivíduo é diferente, cada indivíduo tem uma demanda diferente. A Ellen, ela é tipo, a Ellen come uma fatia de pão integral, um ovinho e, sei lá, eu tô viajando aqui só falando coisa Aham. assim, metade de uma frutinha e 2 uva passa. O meu café da manhã é totalmente diferente, cara, é cuscuz, carne moída, frango. Às vezes O gasto é maior, energético, não sei, né? e é de cultura. O meu café da manhã já é quase um almoço pra galera, entendeu? Então é bem Imagino. diferente. Imagino. Beleza, pessoal. Então, assim, pra gente já ir nossos finalmente, eu queria dizer assim, baseado na conversa que a gente teve, a gente tem que lembrar sempre que o bem-estar físico é importante, mas sem o mental a gente não funciona, né? Cruzar ali esse caminho é algo que também a gente entende que não é fácil, mas é como a gente mitigando aos poucos ali, é o famoso, né? De pouquinho a galinha não enche o papo, a gente vai entrando de Sim. pouquinho, a gente vai conseguindo conquistar esse objetivo que é ter um bom saúde, né? Que é o principal. E aí casar isso com o mental, com o emocional. Lembrar também que a gente tem alguns remédios naturais que a gente pode dizer, né? Tomar muita água, alimentos mais saudáveis, dormir é importante para a construção desse, né? Uhum. Toda essa questão do funcionamento do nosso corpo, dos músculos, né? Tem essa questão também, tirar um momento para você, para a família, isso te ajuda, né? A você ter inspiração, ter motivação, Ter uma vida plena no geral, né? Exatamente. Né? Tem a questão também que descanso, a gente já falou, mas como é que fala? Pegar sol, correr, passear, então isso tudo vai te ajudar, cara, tu pode ter certeza. Os colegas aqui estão aqui Confia, né? para ratificar o que eu estou falando, né? Para confirmar o que eu estou falando. E aí a gente também não pode deixar de falar sobre a parte espiritual, que é importante, né? Espiritual não é só você ter crença, é você ter espírito, né? Você trabalhar essa questão da sua fé, do seu entendimento. Isso vem casando, né, com o que a gente falou aqui. A tríade perfeita, né? Mente, corpo e espírito. Exatamente. Então, o impacto da espiritualidade no bem-estar humano é essencial, né? A gente tem que lembrar disso, que a gente também não pode só deixar a parte prática, mas além do mental, mas cadê o espiritual? A gente está buscando, né? Então, nós temos exemplos, né, de pessoas que nós conhecemos que, se a gente for olhar assim, a pessoa, ela treina todo dia, ela come bem, ela, entendeu? Tem um sono impecável, ela faz tudo, quase os 8 remédios, né, certinho, mas ela não tem um, que é a questão espiritual, a questão da mente. Confiança em algo, né? Confiança, porque não tem. Acordar, né? E você percebe que essa pessoa falta algo, né? Olhando assim, julgando a pessoa, olhando, nossa, fulano tá ótimo, ele tá bem, eu quero ser igual fulano, mas às vezes tá faltando uma coisa que não preenche, né? Que não preenche. E que essa parte, a nossa religião, eu acho muito interessante que ela traz a questão da saúde, algo muito interessante dela. Muitas pessoas se interessam até pela Igreja Adventista por conta da saúde, né? Eles veem como a gente como pessoas mais saudáveis, né? A gente carrega esse título de pessoas mais saudáveis. E o Caio até fez uma vez uma participação, né? Que tinha como objetivo os 8 remédios naturais. Que foi um experimento social também, que ganharam até prêmios lá, enfim, foi algo muito interessante sobre isso, porque a gente notou na prática que realmente isso funciona. Se colocar em prática os 8 remédios, funciona. Exatamente, dá certo. Dá certo. Da mente, né? Os atuais usam a geração Z. Então, a gente também tem que, como fala, ter hábitos, né? De comunhão, de conversação, ser grato pelas coisas que a gente tem. Independente daquilo que você acredita, né? Independente de religião, de crença. Não é crença, né? Você tem religiosidade, isso é muito importante. A parte espiritual influencia diretamente no corpo, né? Em nós, na mente. E aí, eu assim, quero dizer para vocês, né? Agradecer já
A gente fez vários agradecimentos, mas eu queria já agradecer por esse momento. Eu queria que vocês, né, tanto a Ellie quanto o Caio, tivessem a oportunidade de chamar uma frase final ali de motivacional essas pessoas, né? Você falou das mães, mas também para as outras pessoas que muitas vezes não têm condição, mas querem ter, né, esse momento. O Caio também pode colocar essa questão da parte física, que é essencial juntamente com a nutricional, né, que casa ali as duas, né? Então, queria que vocês deixassem ali ou uma palavra de incentivo ou um conselho, fica a critério de vocês, é uma mensagem final do nosso podcast. Meu conselho é cuidado com aquilo que você faz todos os dias, porque você pode ficar bom nisso. Então, o que você faz todo dia repetidamente vai te trazer algum resultado, seja ele benéfico ou maléfico. Então, cuidado com o que você faz todos os dias, você vai ficar bom naquilo. Bom, eu acho que é algo que eu sigo na minha vida, que é comece e recomece quantas vezes preciso for. Legal. Muito importante isso mesmo. Para mim é motivacional, como meus hábitos, né? A partir disso. Mas é isso, acho que cuidar, né? É isso, né? Ter saúde, é você buscar sempre, né? Algo que vai te motivar, que vai te buscar crescer. Acho que isso é muito importante, é essencial, né? É você ali ter esse momento, é você, né? Você quer tomar um copo d'água no decorrer, se hidratar é muito importante. Dar uma pausa, né? Respirar. Calmo, né? Que aí você vai, com o tempo, você vai tendo ali a consciência da importância que tem esses hábitos no nosso dia a dia, né? Você vai ter resultado disso, com certeza você vai ter se você buscar. E é isso, acho que eu só tenho a agradecer também essa minha participação. Eu queria agradecer vocês novamente, né? A gente agradece porque eu acho que é muito importante que vocês se dedicam a vir aqui, então deixa uma parte, né? Deixa a filha de vocês pra estar aqui, então nada que nos resta é agradecer, né? E vocês queriam deixar a rede social de vocês? Fique à vontade. Meu é @CaioSalchio. Caio? Caio com C, Salchio, SAUKIO. O meu é @Ellen Pessoa Nutri. Ellen Pessoa Nutri. Tudo junto. Isso, tudo junto. Isso é o Instagram de vocês. Exatamente. Beleza, segue aí, gente. Olha aí, ó. São excelentes profissionais. A gente gostaria de brindar vocês com Obrigado. a canequinha. É linda. É uma lembrança singela, tá? Pra vocês. Bonito. Aí no final a gente vai entregar pra vocês. Mas é uma linda, né, caneca. É um mimo. É um mimo. Para que vocês levem aí, vocês todo dia que tomar lá o cafezinho de vocês, ou o chá, ou a água, vocês então possam, né, lembrar. Obrigado, André. Obrigado, gente. No Como Pode, né, que é esse podcast onde a gente tá ali caminhando cada vez mais para ter excelência. E você de casa não deixa, né, de nos seguir, de dar like, de comentar, de colocar suas perguntas, que a gente vai estar ali, né, tentando melhorar cada dia mais. A gente, como eu disse, está numa caminhada. E a gente precisa de vocês para ajudar a gente a caminhar nesse processo, tá bom? Gostaria também de agradecer, né, também toda a produção que se dedicou a estar aqui hoje, né, para que funcionasse, que, enfim, a gente botasse no ar mais esse episódio, além de agradecer nossos participantes também, nossos convidados, e um especial aos parceiros que sempre estão aqui com a gente, né, que é a Virney Filmes, se eu não estou enganado, é esse, Gabriel, né, o Gabriel, nosso parceiro, e Palhares Fotografia, né, que estão sempre com a gente, nos ajudando, nos auxiliando para que esse podcast funcione. Sem essas parcerias, possivelmente a gente não conseguiria. E eu quero agradecer também, né, a você que está nos assistindo, né, não deixe de comentar, não, vai dessa forcinha. E pode colocar também, como eu falei, eu tô aprendendo, eu nunca entrevistei ninguém, eu só mesmo ministro. Mas foi muito bom, foi muito bem. Né, e a gente eu fui conversando e a gente foi fluindo a ideia, e é isso. Mas eu peço que vocês possam ali opinar, possam deixar ali, né, a opinião de vocês, mas também nos acompanhar, deixar de curtir, de compartilhar, para que esse conteúdo, né, essa informação chegue a outras pessoas, né, e as pessoas possam ter aí, então, informações valiosas para que mude o seu dia a dia, né? Como a gente falou no início, nosso tema é pequenas escolhas no nosso dia a dia vão realmente fazer modificações muito profundas na nossa saúde, tá? Então, a gente fica por aqui e até o próximo episódio do Como Pode. Muito obrigado. Tchau, tchau.